Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, pela essa manhã na Tua presença, em que o Senhor se revela para nós e nos conforta com a Sua palavra. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria mesmo, verdadeiramente, é estarmos na presença do Senhor. Nas leituras que a igreja nos traz hoje, nós temos, continuando em Gênesis, capítulo 32, versículos do 23 ao 33, o Salmo é o 16, entre parênteses 17, e o Evangelho está em Mateus 9, 32 ao 38. Meu irmão, minha irmã, que importante que é nós nos aproximarmos de Deus, conhecendo Ele através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia que nos ensina tanta coisa, nos ensina a experimentarmos mais a presença de Deus. Então, que a gente não se prive de viver essa experiência da palavra de Deus. É só mesmo passando pela leitura diária da palavra do Senhor que vamos entender essa transformação que acontece. E eu te convido a fazer essas leituras de hoje, a refletir sobre elas, estudar sobre elas, porque muita coisa na nossa vida passa a fazer mais sentido. E Deus hoje nos revela, Deus hoje se revela para nós nessas leituras. E o Espírito Santo me diz que é na luta que Deus se revela. É na luta que Deus se revela. É quando estamos nas nossas batalhas que Deus se revela. Muitas vezes é Deus mesmo permitindo que entremos nas lutas que a gente também muitas vezes fala no deserto, no Coliseu. Quantas lutas, né? A Bíblia nos mostra. E quantas vitórias ela também nos revela. Seja na boca de um peixe, seja sendo livrado de tantos males, Deus se revela nas lutas. E olha então o que a primeira leitura vai nos dizer hoje. Nós continuamos aqui na história de Abraão, Isaac, Jacó. Né? Vimos que Jacó recebeu a sua bênção trapaceando o pai, né? Para que o pai achasse a bênção era de Esaú, né? E Jacó entra ali naquela armadilha, né? Junto com sua mãe Rebeca, para que ele recebesse a bênção no lugar de Esaú. E ele realmente recebeu. E Deus ali permitiu que isso acontecesse, mas acho que Jacó parecia que ele sentia que ele precisava que Deus falasse com ele. De fato, você está perdoado e está abençoado. Porque, então, essa passagem de hoje vai nos dizer da luta de Jacó. A palavra nos fala que é uma luta com Deus, né? Mas tem algumas interpretações que falam que é o anjo, mas a Escritura diz que é uma luta com Deus. E o que acontece? Jacó, ele sai com a sua família de onde ele estava e ele passa por uma travessia. Vamos marcar esses pontos importantes para reflexão. A travessia. Ele passa por sua família com uma travessia. E nós podemos recordar várias travessias, várias passagens na Bíblia que vão levar a alcançar a Deus através daquela passagem, como o deserto, né? E nessa travessia, em um determinado momento, ao anoitecer, Jacó, ele fica só. E ficando só, ele... na leitura de ontem, né, ele tem o sonho da escada com a cabeça sobre uma pedra. Fizemos uma reflexão muito, muito interessante sobre isso. E hoje, então, nessa travessia, ele ficou só e
estando só, ele começou uma luta com alguém. A Escritura vai nos dizer que era uma luta com Deus. E nessa luta, ele duelando a noite inteira, veja, a palavra não fala contra Deus, uma luta com Deus. Ele estava com Deus, como se Deus estivesse buscando o mais profundo da fé de Jacó nele, em Deus, né? E ali então Jacó, ele declara, olha que bonito, né? Não te deixarei partir antes de me abençoar. Jacó, ele quer a bênção de Deus. A bênção naquela época era algo muito importante, né? Hoje em dia, às vezes a gente negligencia um pouco, mas nossos antigos parentes, né? A gente acostumou a falar benção pai, benção mãe, né? Como é importante a bênção. E aí, então, Deus, então, o abençoa. No momento que Deus o abençoa, ele muda o nome de Jacó para Israel. E antes fala que Jacó sai com sua família, seus filhos, né? Importante a gente marcar aí os filhos de Jacó, porque aqui Deus muda o nome de Jacó para Israel, que é aquele que luta com Deus. E depois a gente vai ter aí a descendência das tribos de Jacó. E aí depois, então, eu fiquei pensando assim, como à noite, muitas vezes, a gente é colocado só, como Jacó estava, e tanta coisa vem na nossa cabeça, tanta coisa vem na nossa cabeça. E aí a gente começa uma luta em que, se a gente não tem nosso pé firmado na bênção que queremos, nós largamos Deus e nos deixamos sucumbir pela ansiedade. Muitas vezes perdemos noites de sono por causa de preocupações, porque largamos na luta, largamos Deus. Ao passo que nós temos que segurar Ele com a gente e dizer: Senhor, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus nos abençoa nos trazendo paz. E ali foi uma noite de luta. Quantas noites de luta passamos. Mas se nós mantivermos firmes na fé, Deus vai se revelar e vai mudar nosso nome. Para aquele que crê e que lutou com Deus para não sucumbir às influências que o sopro da noite oportunamente traz para nos fazer cair. Glória a Deus, essa palavra ela está muito profunda hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, se a gente não abrir mão da presença de Deus nas nossas batalhas. E ele fala, né? Depois da luta, então Deus o abençoa e ele fala: vi a Deus face a face e minha vida foi poupada. Vamos pedir a Deus para vê-lo face a face em nossas lutas, porque Ele está conosco. A leitura está nos dizendo: Deus está conosco e Ele quer nos abençoar, né? Então, quando isso tudo porque ele estava indo encontrar com Esaú, seu irmão, que ele de certa maneira lhe traiu, não é? A bênção era para ser de Esaú. E Jacó, será que ele estava buscando o perdão de Esaú? Talvez, né? Como a presença de Deus, ela nos leva para experimentar um amor, e experimentando um amor, nós precisamos nos render humildemente ao perdão, que é uma prova de humildade, né? Meu Deus, coisa mais linda. Nessa passagem também, Deus fere Jacó no tendão. Deus marca Jacó. É uma assinatura de que Deus estava presente na luta de Jacó. Jacó lutou para que Deus não fosse embora sem abençoá-lo.
E Deus deixou sua assinatura para que Jacó lembrasse. E hoje nós buscamos na nossa vida qual a assinatura que Deus está dando na nossa vida. Às vezes é a cicatriz de uma cirurgia, às vezes é um diagnóstico, às vezes é uma perda. Vamos lembrar dessa assinatura de Deus na nossa vida, porque Deus ele nos deixa a sua marca, sua assinatura, para que nós não duvidemos dele. E ele muda o nosso andar, ele mudou o andar de Jacó. O andar de Jacó marcava a assinatura de Deus na vida dele. Que Deus transforme nossa vida hoje, nos abençoando com uma marca que transforme nossa vida a partir da presença dele. Oh, que lindo! Esse é o mistério da identidade de Deus. Ele se revela das maneiras que às vezes a gente não quer, mas é como ele deseja que a gente seja verdadeiramente convertido a ele todos os dias, porque nas nossas lutas é que ele se revela. Isso é muito bonito. O Salmo vai nos falar, então, da prece do justo que é perseguido, né? E vai dizer, é um Salmo de Davi, ouvi, Senhor, escutai minha prece. Então, o mundo, ele muitas vezes, o mundo endurece nosso coração, mas nós temos que pedir a Deus que ele amance nosso coração, que a nossa luta não endureça o nosso coração e que que a gente possa permitir que Deus suavize a nossa vida, o nosso coração, porque a gente confia na justiça e que a gente, na justiça, para que a gente contemple face a face as suas maravilhas. Oh, glória a Deus! O Evangelho vai falar depois da cura das duas mulheres, né? Jesus, então, ele cura um mudo. Como que ele cura um mudo? Expulsando o demônio. Olha, o demônio a gente expulsa, Deus a gente agarra. O demônio a gente afasta da nossa vida, para que a gente agarre Deus e ele não saia mais da nossa vida. Mas para Deus entrar, o demônio tem que ser expulso. Não dá para os dois permanecerem na minha vida. Não dá para eu ceder a mentiras do dia a dia e querer que a verdade também fique. Não dá. Se a verdade entra, a mentira tem que sair. Se a virtude entra, o pecado tem que sair. Se a bênção de Deus entra, a condenação de Satanás tem que sair. E hoje eu declaro isso para a nossa vida. Meu Deus! Uau! E por isso, Jesus curou este mudo expulsando o demônio. Para a bênção chegar, precisamos expulsar mesmo, sem medo. Não podemos ter medo de expulsar demônio da nossa vida. Temos que ter medo de perder a bênção de Deus. Esse, sim, é o temor a Deus. Eu não posso permitir que o mal vença, que o mundo vença a batalha e que eu não posso permitir que Deus vá sem nos abençoar. Como isso é bonito. Meu Deus. E então Jesus curando, né? Nós livramos da ação do mal, ele livrou aquele mudo da ação do mal, fomos curados para mudar nossa vida. E ali, para esse mudo, anunciar o milagre de Deus na nossa vida, na vida dele e na nossa vida. Temos que anunciar, curar-nos da nossa mudez da fé, da nossa vergonha de falar de Deus. E eu falo isso, primeiramente, o Espírito Santo exorta a mim. E fala também para você. Depois, Jesus então continuou andando, pregando e curando. Essa era a missão de Jesus aqui na terra. Se revelar através do ir, do pregar e do curar. Meu Deus! Vendo a multidão, Jesus sentiu compaixão. Gente, olha o amor de Deus por nós. Seu filho sente compaixão, porque estavam enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor. Quando não estamos com Deus, estamos perdidos, sem pastor.
enfraquecidos e abatidos. E Jesus pede, como essa passagem me toca, porque eu peço todos os dias eu peço isso. A messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie os operários para a sua messe. A messe ali é quando a plantação estava pronta para colher. Ali Deus estava vendo que eles estavam perdidos e precisavam de operários para acolher eles que estavam prontos para ser acolhidos, porque estavam perdidos. Pedro, quando estava afogando, ele estava pronto para ser acolhido por Jesus, porque ele tirou os olhos de Jesus. Então, a messe é grande e os operários são poucos. Que nós possamos ser parte dos operários de Deus para acolher a messe que necessita. Então, que a gente não fuja da luta, buscando uma vida confortável e morna, que nós possamos enfrentar as lutas sem soltar de Deus, pedindo a Ele e clamando sua bênção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.